Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, versículo de número 13 em diante. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Senhor, eu quero declarar para as esferas espirituais celestiais que o Senhor tem proeminência nas nossas vidas. O Senhor tem destaque, o Senhor tem primazia nos nossos corações. Eu quero declarar para as esferas espirituais celestiais que os exércitos do inimigo estão cegados, que toda obra contrária à obra do Senhor nas nossas vidas e todo roubador da boa semente está totalmente exposto diante da tua glória, paralisado. Ilumina os olhos do nosso coração, amado Espírito Santo. Traz a revelação para nossas vidas. Nós sabemos que assim como o apóstolo Pedro necessitou da revelação do Senhor, se o Senhor não quiser, se o Senhor não se revelar, não há como nós te conhecermos. Por isso eu quero te dar graça mais uma vez e declarar a centralidade de Cristo, somente Ele, neste lugar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco mais uma vez e traz a audição espiritual para cada um de nós, segundo a plena vontade do Senhor nessa noite. Quem crê e concorda pode dizer amém. Glória a Deus, queridos. Não é maravilhoso o que Deus tem feito por meio das nossas vidas, por meio da sua igreja? E quando eu digo igreja, querido, eu não estou falando de uma instituição, amém, humana. Eu estou falando da igreja de Cristo Jesus, porque denominações são várias, irmãos, mas Deus não é assembleano, Deus não é presbiteriano, na verdade Deus não é nem evangélico, Deus, Ele é Deus, amém? E nós estamos expostos diante de uma revelação que eu acredito, queridos, que é de suma importância. A maior complexidade para nós é nós não termos a afirmação de quem somos, é nós não sabermos, querido, qual é a real identidade que nós temos. E por mais que um pregador, um preletor, uma pessoa que expõe a oratória e possa dizer para você sim, ei, você é filho de Deus,
você é filha de Deus, se isso não vier como uma revelação do Espírito para o teu coração, não vai adiantar, querido. Por isso Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, você vai ver um diálogo de um mestre da lei com Jesus. E Jesus está dizendo para ele assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo para você entender as coisas do reino de Deus. E Nicodemos, não entendendo absolutamente nada, aquela conversa, um doutor da lei que conhecia, querido, a palavra, mas o logos e não o rema, porque faltava revelação para ele, disse para Jesus: como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus disse para ele: eu não estou falando de carne e de sangue, eu não estou falando de um nascimento biológico. O nascimento qual Jesus estava falando é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia! Eu quero declarar aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus, tu que sondas e conheces os corações, nós não estamos aqui para ter somente um momento gostoso. Nós estamos aqui, Espírito Santo, para sermos tocados por ti. E acha que absolutamente todos os corações que nasceram de novo. Se há alguém no nosso meio aqui que não nasceu de novo e que tem sido exposto, Espírito Santo, a tua palavra domingo a domingo, terça a terça, mas ainda não teve a revelação do Senhor, eu suplico, Espírito Santo, toca, traz a regeneração, para que haja um entendimento pleno dos princípios da tua verdade. Aleluia. Queridos, por que é importante isso? Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, por que eu não consigo viver transformação? Porque nós podemos estar exposto, querido, domingo a domingo, mas se não nasceu de novo, não vai fazer muito sentido para nós tudo aquilo que é revelação da palavra de Deus. E essa passagem especificamente, irmãos, está muito claro para mim que é necessário uma revelação do Espírito Santo. Aleluia. É necessário, querido, uma revelação do Espírito Santo. Jesus, o contexto aqui, leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, um lugar pleno de idolatria. E por que Jesus leva os seus discípulos para um lugar de idolatria? Exatamente para entrar nesse campo de revelação. E aí Jesus começa como um sábio a dizer: olha, o que todos estão falando aí que eu sou? E o texto sagrado vai dizer absolutamente a resposta deles. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um profeta. Muito bem. Aí Jesus chega no time certo, irmãos. Aí Jesus aponta agora para os discípulos, aponta para você, para mim, e diz assim: e você? E você? Quem é que eu sou para você? Quem é que Cristo é para você, meu irmão e minha irmã? Amada igreja, o que Jesus Cristo é para você? Mais um profeta como Maomé? O que Jesus Cristo é para você, tem sido na sua vida? Mais um Elias que passou sobre a face da terra? Ou ele é o verbo que se encarnou, o Filho de Deus, querido? Aleluia. Porque essa revelação, de fato, vai ser a revelação, querido, da sua identidade. Foi quando Pedro se adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala o que para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne que te revelou, mas aprove o Pai te revelar. E eis que eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta revelação, sobre esta pedra, a pedra angular que é Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. Eclésia, querido. A palavra igreja no grego, ela é eclésia. Aleluia.
Então escute, sabe todo esse vazio existencial que você sente? Muitas vezes, esse vazio existencial que vem, querido, que as pessoas vão buscando nas posses, nos patrimônios, nos diplomas, naquilo que é ovacionado diante dos homens, naquilo que é ser bem sucedido diante de uma sociedade, mas nada preenche. Somente uma revelação, querido, pode verdadeiramente preencher o vazio existencial da humanidade, de um coração, querido, perdido. Sabe qual é a revelação? De quem você é. E nós só temos a revelação de quem somos quando de fato nós temos a revelação de quem Deus é para nós. Se Jesus precisou da afirmação do Pai, querido, quem sou eu e você para não precisar? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo de número 3, no final, você vai ver que Jesus, ele vai ser batizado por João Batista. João Batista está dizendo: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mas Jesus diz para ele: é necessário, João, para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus, e o que acontece? O Espírito Santo de Deus, como uma pomba, desce sobre Cristo. Mas vem uma voz que brada do céu e diz assim: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Escute, igreja, nós só vamos de fato e de verdade cumprir plenamente o nosso propósito sobre a face da terra em plenitude, se nós sabermos quem nós somos, se nós termos verdadeiramente uma revelação da nossa identidade. Porque senão vai vir os ventos, as tempestades e as chuvas, e grande pode ser a sua queda. Jesus disse isso: bem-aventurado o homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Vai ser semelhante ao homem firmado na rocha. Vai vir as chuvas, as tempestades, vai vir os ventos, mas vai permanecer firme. Mas o homem que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. Vai vir as chuvas, vai vir as tempestades, vai vir os ventos, e grande vai ser a sua queda. Igreja, escute, não é tempo de oscilação, não é tempo, querido, de distração, é tempo de revelação, é tempo, querido, dos nossos corações estarem enfervescidos pela glória de Deus, por aquilo que é eterno e por aquilo que de fato vale a pena. E aí você então vai entender que somente os nascidos de novo vai entender que somos chamados a viver uma era vindoura, e não simplesmente nessa era. Aleluia. Irmãos, igreja, o politicamente correto, irmãos, está levando a igreja a naufragar. Ou nós pregamos a palavra de Deus como ela é, incisiva, verdadeira, a plenitude, querido, da verdade, ou o jeitinho brasileiro e o politicamente correto, querido, não vai salvar ninguém. Aleluia. Porque só a palavra de Deus, querido, é que pode verdadeiramente salvar as pessoas. Então não é a minha palavra, a sua palavra. Deus vela por cumprir o quê? A palavra que é dele. Aleluia. Quem que você é, querido? Qual é a sua identidade? Quando sabemos quem Deus é, fica fácil, porque Ele afirma quem nós somos, afirma a nossa identidade. E por que Jesus leva os discípulos em Cesareia de Filipe? Porque a idolatria, querido, tudo o que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, tudo, absolutamente tudo, pode ser esposa, filho, casa, patrimônio, carro, qualquer coisa. Por que Deus, ele diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Por quê? Porque é Deus que precisa da adoração. Deus não precisa de nada, irmãos.
Deus, ele é autoexistente, ele é perfeito na sua perfeição, santo na sua própria santidade, onisciente, onipresente, onipotente. Deus, querido, não tem carência existencial em Deus. Então ele procura verdadeiros adoradores, porque eu e você é que precisamos adorá-lo, porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Se adoramos o dinheiro ou o materialismo, querido, você vai ver que nós vamos ofuscar a nossa identidade. Aonde há idolatria, há confusão. Aonde há idolatria, vai ter imoralidade, vai ter vícios, vai ter uma série de situações que vai levar um homem à devassidão. Pode analisar que todos os cultos a outras divindades, entidades, sempre tem sacrifícios, sempre tem imoralidade, sempre. E não é diferente, querido. O historiador Flávio Joséfo, ele fala a respeito desse lugar, aonde tinha como se fosse um templo sagrado ao deus Pan, em Cesareia de Filipe, e uma caverna, aonde as pessoas iam ali e faziam seus sacrifícios, e ali era conhecido como a porta do Hades, a porta para o submundo. Depois você medita, estude isso. E Jesus leva os seus discípulos ali exatamente para dizer: ei, a porta do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Então vamos começar da seguinte maneira, querido: se não tem revelação de Cristo, não tem revelação de quem nós somos como igreja. Aleluia. Não se trata simplesmente de um clube social, queridos. Não se trata de você sair domingo da sua casa para ser abençoado, para buscar uma bênção. Por quê? Porque você não é mendigo espiritual. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou, pretérito perfeito. Você já é abençoado. Agora é a bênção que corre atrás de você, querido. Não é você que corre atrás da bênção, já foi conquistado. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é herança nossa. Aleluia. E aí a sua cabecinha, às vezes materialista, fica de que maneira? Pensando que isso tem a ver com vida financeira. Pelo amor de Deus, prosperidade não é vida financeira apenas, querido. Prosperidade é o que nós vimos aqui, um testemunho como esse. Prosperidade, querido, sabe o que é? É uma saúde, são relacionamentos, é uma vida ilibada, equilibrada em todos os sentidos e segmentos. Aleluia. Isso é prosperidade, querido, segundo a vontade de Deus. E aí às vezes nós ficamos nos retorcendo, irmãos. E vocês me conhecem, querido. Eu não quero que você, escute, que você saia daqui, presta bênção no que eu vou falar. Sai jogando ovo no pregador, querido, tomate, com raiva do pastor Rafael, mas que você saia convertido daqui, querido, a Cristo Jesus. Que você saia daqui cheio da glória de Deus. Aleluia, querido. Aleluia. Leonardo Ravenhill disse que nos últimos dias os pregadores se tornariam palhaços e animadores de plateia. Longe de nós isso, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, igreja, o Senhor Jesus está trazendo aqui mais do que a revelação da identidade do apóstolo Pedro. Ele está trazendo aqui algo absoluto e categórico. A identidade da igreja, eclésia, chamados para fora. Chamados para fora da onde? Chamados para fora do sistema mundial. Amém? Eu não ia fazer menção desse texto. A gente volta aqui já, mas eu preciso de fazer menção desse texto. Obrigado, Espírito Santo. Gálatas, capítulo de número 1. Versículo de número 4. Gálatas
Gálatas 1, versículo de número 4 diz assim: que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar do que, igreja? Deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus Pai. Jesus, ele morreu para quê? Ele se entregou voluntariamente para quê? Para nos resgatar, querido. Escute o que a palavra está dizendo: deste atual, perverso sistema mundial. E por que isso? Porque você sabe, a revelação bíblica, ela vai afirmar que o mundo, o sistema mundial jaz no maligno. E Jesus morreu para quê? Para isso, para nos tirar fora dessa realidade, para nos tirar fora dessa podridão, para nos tirar fora, para nos arrancar, querido, daquilo que engana as pessoas, daquilo que prende as pessoas, daquilo que leva as pessoas a ter um coração cheio de conchavos, aquilo que vai amarrando as pessoas desse sistema mundial. Jesus morreu para isso, para nos libertar, querido, dessa realidade. Então, amada igreja, a nossa identidade é essa mesmo, é ir contrário ao sistema mundial, querido. Aleluia. Que bom que você está topando com o inimigo da sua alma, porque se você está batendo de frente com ele, é sinal que ele não está caminhando do seu lado. Amém? Glória a Jesus. É sinal, querido, que de fato e de verdade você está caminhando segundo o poder do Espírito Santo sobre a face da terra. Glória a Deus por isso, igreja. E essa é a nossa identidade. Eclésia, vocês são chamados para fora. Por quê? Porque nós temos um caráter representativo. A identidade da igreja é essa, é de representar o céu, querido, amém? Nós estamos representando o céu, nós temos uma missão. Então, o que é que você, como é que você se vê? Você enxerga, querido, a igreja como um refúgio? A igreja não é um refúgio. Quem é o refúgio é o Senhor da igreja. A igreja é você, sou eu, somos nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu santo nome, ali eu estarei presente. Quem é o Senhor da igreja? Sou eu? Sou você? Não, é Jesus Cristo. Então, se você tem a igreja como refúgio, querido, por isso que você está enfrentando tanta luta, porque é o Senhor que é o nosso refúgio. É Jesus Cristo que é, querido, a torre forte, o baluarte, o socorro bem presente na angústia. É Cristo. E aí você vai entender, querido, que a igreja não é um refúgio, mas ela é uma representação. Então eu e você temos que representar a Cristo Jesus. Então para de se esconder, não é tempo mais de se esconder. Por que nós nos escondemos? Porque não conhecemos a nossa identidade, porque não temos a revelação da nossa identidade. Não, a igreja não se esconde. A igreja, ela se levanta, querido, porque ela é militante e ela é triunfante para a glória e louvor do nome de Jesus. Como no início dela, quanto mais matavam, queridos cristãos, o sangue deles eram sementes. E hoje nós estamos aqui adorando a Jesus Cristo, porque existe um legado e a promessa de Jesus Cristo é cumprida. A porta do Hades, o inferno, não vai prevalecer contra a minha igreja. Se ele falou, está falado, meu querido. Eu recebi uma informação, eu fiquei abismado. Que poderoso. Não é mais a igreja perseguida da China que mais cresce
no mundo? É a igreja do Irã. E pasme, esse Deus não é gente. Sabe quem está liderando a igreja do Irã? Busque as informações. E lá o negócio é o seguinte: se pega pregando um para o outro, meu querido, ó, tem conversa fiada não, meu querido. Não é essa gostosura aqui não, ó. Ar-condicionado, com microfone, não é não. Sabe quem que está liderando, querido? A igreja do Irã. As mulheres, queridos. Esse Deus não é gente, querido. A igreja perseguida que mais cresce no mundo é a igreja do Irã. E a igreja que as mulheres estão liderando. Então o avivamento não é só aqui, pastora Maria. Está muito além. É como você disse no recado, e aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Aleluia. Porque o que o Espírito quer fazer, querido, Ele faz. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. E nós estamos vendo aí movimentos e mais movimentos para os homens se tornarem homens, né? E um soprinho do Espírito Santo assim, ó, está capacitando a mulherada a romper com as perseguições. Sabe para quê? Sabe o que eu vejo, igreja? Pelo amor de Deus, nós temos que parar com essa imaturidade, igreja. Sabe? Não existe competição, igreja. Existe a glória de Deus para ser manifestada e pronto, querido. Cada um fazendo o seu papel e acabou. Aleluia, querido. Em Cristo Jesus já não tem mais grego, judeu, homem, mulher, porque tudo foi submetido a Cristo Jesus, como diz lá em Gálatas, querido. Então por isso nós temos que saber a nossa identidade, igreja. Temos que saber quem nós somos. Senão daqui a pouco nós vamos achar que nós não somos homem mais, pastor Batelli. Reclama com Deus, querido. Vai lá e reclama com Deus. Mas se Deus tinha que ser os homens que tinha que estar liderando a igreja do Irã. Nós não estamos falando aqui, igreja, de uma instituição humana que pode ser controlada. Deus não pode ser dominado, cara, por ninguém. Estou feliz de te ver aqui, meu irmão Molina. Tive um tempo com ele, estava lá no Japão, cara. Tive a preciosidade de sentar, conversar com ele, de saber como que está a movimentação da igreja de Cristo lá naquele lugar. A igreja de Cristo está em todos os lugares, irmãos. Saiu para fora, está lá do outro lado do mundo, está no Japão, está no Brasil, está onde? Está em todo lugar. Então eu preciso de mexer com o teu coração. Eu preciso de mexer com o teu coração. Da mesma forma que você está preocupado às vezes com o dia de amanhã, eu também sou ser humano, igreja. Da mesma forma como você tem conta, não é só você que tem conta, todo mundo aqui tem conta. Não é só você, querido, que está preocupado com isso, com aquilo, é todo mundo. Aleluia. Então vamos sair desse egocentrismo, querido, e vamos viver como igreja realmente. Vamos entrar no descanso do Senhor. E descanso do Senhor é mandamento, queridos. É mandamento. E para isso nós precisamos de ter uma identidade bem libada. A igreja não se esconde. Você está se escondendo por quê? Até quando? Vai esperar, querido, ter lá 90 anos. 90 mais. Eis-me aqui, Senhor, agora. Não que não possa, porque até na velhice, plantado na casa do Senhor, esses darão os seus frutos. Na verdade, quem segura a onda aí das intercessões, lá, a Suzy, é isso aí. Vai ver os cabelinhos brancos, tudo aí, ó, intercedendo, clamando.
que se esconder, querido. Tem uma promessa sobre as nossas vidas. Tem a palavra do Cristo sobre nós. E quer saber mais, querido? Ele não parou e nem vai parar. Ele continua edificando a sua igreja. O texto sagrado diz o quê? Edificarei a minha igreja. Está no presente contínuo, querido. Ele continua a adornar a sua noiva. Ele continua a santificar a sua noiva. Ele continua a moldar a sua noiva, a sua igreja. Ele continua de geração em geração, querido, a ministrar a sua igreja. Aleluia. Igreja, querido, sejamos prudentes. Aquelas que vão adquirindo óleo, e mais óleo, e mais óleo, e mais óleo. Porque está aí, querido. A trombeta está para soar. Aleluia. E o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que glória, querido. Bendito é o nome do Senhor. Está aí, está às portas, querido. Então a igreja nunca vai parar de crescer, querido. Tira de sua cabeça. Nunca vai parar de crescer. Ela nunca vai deixar de ser transformada, nunca vai deixar de ser moldada, nunca. Não vai ter um fim em nós mesmos. Iniciou nele e vai, querido, continuar sendo protegida por ele, agraciada, e a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a igreja dele. Aleluia. Então se abra para isso. Se abra, querido, para ouvir a voz do Espírito Santo, como aqueles que são igreja, eclésia, chamados para fora. Eu não estou pregando, querido, aqui a minha palavra, eu estou pregando a palavra de Deus. Aleluia. Então deixa eu te falar, se Ele é Kyrios, se Ele é Senhor da sua vida, porque antes dele ser Salvador, nós devemos confessá-lo como Kyrios, Senhor. Aí sim, Salvador. Todo aquele que de fato reconhecê-lo como Senhor, aí sim, Salvador, Kyrios. Aleluia. Ele é Senhor, querido. Tem que ser Senhor das nossas vidas. E se Ele é Senhor, e nós somos a igreja dele, nós temos que estar debaixo dos seus comandos, é ou não é? É Ele que comanda, querido. É ou não é? Nós somos o corpo e Ele é o cabeça. Você já viu uma pessoa que teve morte cerebral? Tem o corpo lá, mas funciona? Tem funcionabilidade? Não tem funcionabilidade. Fica comprometido as funções. Então, igreja, para não comprometer as funções, Ele é o cabeça e Ele dá o comando para a igreja, querido. Aleluia. E se Ele dá o comando para a igreja, não é mais, não sou mais eu, não é mais você, é Ele, querido, que dá o comando para mim e para você. Amém. Não é, querido, não adianta fazer biquinho, não adianta a gente pregar aqui e falar assim, não. Sair para fora é isso, sair para fora é aquilo, sair para fora é aquilo outro. Não, sair para fora, querido, é fora do sistema mundial, ligado no cabeça e agora sob o comando dele. Eu poderia falar para você que não, sair para fora e ser igreja é você lá na sua empresa, é você na sua universidade, é você em todos os lugares. Isso daí é chover no molhado, é ser redundante. A gente sabe disso, queridos. Mas eu quero agora trazer para você o que a palavra de Deus diz. Que o quê? Que Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E se Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, nós temos que estar debaixo do comando dEle. E se o Espírito dEle soprar e falar, coloca as mãos sobre o fulano e o cicrano e envia. Coloca a mão no fulano e no cicrano e unge. Coloca a mão no fulano e no cicrano e levanta. Ele ainda é o Senhor da igreja. Aleluia.
Ele continua, é Ele que sabe, querido, aonde que Ele quer tocar, aonde que Ele quer mover, aonde que Ele quer fazer. Senão nós vamos ser mais uma organização humana, mais uma. Mais um ajuntamento de ser gente boa um com o outro. Tudo isso faz parte. Estão pegando no espírito. Tudo isso faz parte, irmãos. Comunhão, ser gente boa um com o outro. Tudo isso faz parte. Tudo faz parte. Faz parte do cristianismo. Mas nós precisamos de continuar sendo edificados pelo Senhor da igreja, querido. Eu gosto muito daquela passagem bíblica no final do Evangelho segundo João, quando o mestre confronta o apóstolo Pedro e diz: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Aí depois de Pedro receberem a comissão, vai e apacenta então as minhas ovelhas. Aí Pedro, eu não sei o que deu na cabeça do Pedrão, cara, que ele entra numa conversa com Jesus que não tem nada a ver. Ele pergunta do apóstolo João: mas e esse aí? Esse aí não vai morrer também? Porque Jesus falou para ele: cara, quando você era criança, você colocava roupa em você, tá? Agora não. Jesus já estava prenunciando como é que o apóstolo Pedro iria morrer. E aí o apóstolo, medite lá, medite. O apóstolo Pedro então pergunta do apóstolo João. Jesus já corta a conversa ali e fala: viu, faz a sua aí, Pedrão. Deixa aqui, João. Deixa o João. Eu sei o que vai ser do João. Aleluia, queridos. Bendito é o nome do Senhor. Jesus, Ele se entregou voluntariamente para nos libertar desse sistema mundial e para ser o Senhor da igreja. Ele já nos colocou assentados com Ele nas regiões espirituais celestiais. Sabe para quê? Para que nós exerçamos, querido, autoridade. Autoridade, e nós possamos então mover o mundo espiritual. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não prevalecerão contra ela. Escute aqui, preste atenção, igreja. Eu darei a ti a chave dos céus. Da onde que é que está escrito aqui? É chave da terra que eu e você temos? Está escrito, igreja: eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Olha o poder e a autoridade que foi designada para mim e para você. Escute agora. O que ligares na terra haverá sido ligado nos, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Que autoridade, igreja, que nos foi dada, que foi empregada, legada para cada um de nós. Então você não precisa, querido, mais de intermediador, amém? O véu foi rasgado e agora nós não vamos costurar o véu novamente. A autoridade está sobre mim, está sobre você, está sobre a igreja de Cristo Jesus. O que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado, com legitimidade e autoridade segundo o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então você vai chegar na sua casa, cara, e vai expulsar aqueles demônios que estão visitando você lá. Você vai chegar lá, querido, e vai levantar suas mãos santas e vai, querido, dar uma voz de comando para o bairro qual você mora.
para que a glória de Deus esteja ali. Você vai levantar suas mãos lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro de Deus, e vai, querido, dissipar as trevas, a enfermidade, as movimentações malignas. Ah, mas eu não me vejo dessa forma. Não, não se vê, só obedece. Aleluia! Só obedece, querido, que dá certo. Fé é fidelidade. Fé não é sentimento. Eu senti para orar. Eu senti para levantar as minhas mãos. Não. Obedece, querido. Você lembra de uma passagem bíblica que o Cristo está dizendo assim? Um diz para o pai: não, eu vou fazer. E o outro diz: eu não vou fazer. E aí o que falou que ia fazer não fez, e o que falou que não ia fazer foi e fez. Aí Jesus diz assim: quem pois saiu justificado? Obedece, querido. Obediência. Está escrito, eu creio. A igreja é chamada para isso. E aqui eu estou dizendo para você acreditar na minha palavra. É isso que eu estou ministrando? Não, querido, você tem a palavra da verdade aí sobre a tua vida e o teu coração. Você tem as sagradas escrituras para você na tua casa, como um crente bereano, chegar lá e falar assim: cara, o que o pastor Rafael ministrou hoje? Como crente bereano, eu vou conferir tudo, eu vou ver nas sagradas escrituras. Mas o que o pastor fulano de tal ministrou? Você tem o direito, querido, você vive num país livre, de pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e conferir tudo, mas ter coerência. Se somos igreja, então vamos viver segundo o poder da palavra do Senhor da igreja. E essa é a manifestação do poder de Deus. Há uma autoridade sobre nós, querido, legada, liberada sobre as nossas vidas. Então a igreja não foi chamada para reagir, querido, o inferno. Amém? A igreja, ela governa os céus. A chave do reino dos céus. Então a igreja não reage ao inferno. A igreja governa os céus, as esferas espirituais celestiais. Leia Efésios capítulo de número 2. Você está assentado com Cristo, da onde você exerce governo, juntamente com Ele. Por quê? Porque Ele te ressuscitou. Veio o sopro, querido. Veio o sopro. O sopro de ressurreição dEle sobre as nossas vidas. E o Senhor tem guardado cada um de nós, igreja. O Senhor tem guardado o nosso coração, tem guardado as nossas vidas. Mesmo nesse tempo de tanto engano, tanta polarização, tanta comparação, tanta situação, querido, de informação, que os corações, eles vão absolvendo. E a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Mesmo assim o Senhor está sendo bom, o Senhor está sendo fiel, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado, o Senhor tem ministrado, o Senhor tem conduzido. Eu não ia liberar isso, querido, mas eu vou liberar. Escute, já é científico isso, já tem sido falado entre a ciência. Nós não fomos criados para o tanto de informação que nós hoje estamos expostos. E se a nossa geração, já tem tido problemas emocionais, a próxima geração, a ciência está dizendo que pode se tornar, querido, a terra um manicômio aberto. As pessoas com problemas seríssimos emocionais caminhando à luz do dia.
Charles Spurgeon dizia que a pregação, ela deve consistir, querido, com a Bíblia aberta e o jornal atual de hoje, para que a gente contextualize a mensagem para os nossos dias de hoje. É só isso que eu estou fazendo. É só isso. Só estou contextualizando. E você sabe, querido, que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Você sabe que eu não estou falando, querido, nenhuma bobagem aqui. Você sabe o que eu estou falando, querido, é por amor a você, por amor ao seu coração. Aleluia. Então, a nossa identidade, ela é inegociável. A autoridade a qual nós temos, não abra mão. Você não vai reagir ao inferno. Você vai, querido, governar o que? Os céus. A chave do reino dos céus foi dada para mim, foi dada para você. Então utiliza o nome de Jesus. O que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. Aleluia. Creia. Ministre o Espírito, querido, mas usufrua da sua autoridade. Isso é só para os loucos, né? Os que creem. O Evangelho é poder de salvação para os que creem, irmãos. Porém, para os que não creem, é por isso que eu estou dizendo, querido, acerca da revelação que cada um de nós precisamos de ter. Da revelação que cada um de nós precisamos de obter. A escolha sempre vai ser nossa, querido. Se nós vamos querer ficar nos conhecimentos terrenos, nas vãs filosofias que o apóstolo Paulo já falava lá nas cartas dele, ou se nós vamos dar vazão para a verdade que é de Deus, querido. É interessante, é ou não é? Em toda a história da humanidade, já tentaram contra a igreja não para de crescer. Já tentaram, querido, contra a Bíblia, e é o best-seller. O livro mais lido no mundo, igreja. Que mistério que é esse? Que mistério que é esse? Quando eu leio Salmos 2, e eu vejo que está escrito assim, que os reis da terra tramam contra o meu ungido. Mas está escrito lá, que o Senhor observa e ridiculariza eles. Leia Salmos 2 na sua casa. Porque provavelmente você vai entender que existe aqueles que querem ser mais sábios do que Deus, mais entendido do que Deus. E está tudo bem, né, queridos? Porque se Deus respeita, quem sou eu e você para não respeitar? É ou não é? Irmão, se Deus respeita, quem sou eu e você para não respeitar? Se essa conversa de céu e inferno é bíblica e é verdadeira, pelo menos essa é a reflexão que eu faço, tá? Pelo menos essa é a reflexão que eu faço. Se essa conversa é bíblica, de céu e inferno, e ela é verdadeira, e está escrito que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, por que todos não vão ser salvos? Cara, Deus respeita, cara, a criação dele. Deus respeita, querido. E eu não tenho dificuldade nenhuma de entender a soberania de Deus com a liberdade do ser humano. Nenhuma. Nossa, pastor, mas como assim? Não tenho dificuldade nenhuma. Porque até para Deus ser soberano, Ele tem que ser do nosso jeito. Então é o ser humano querendo dominar a Deus. Não tem
tem dificuldade nenhuma de ver que Deus, querido, tem a soberania e deu a liberdade para o homem. Porque as Sagradas Escrituras nos mostram essa verdade, essa realidade. Escute. Mergulha, querido. Por favor. Mergulha. Mergulha. Deus não está brincando com você. Não está brincando conosco. E não está brincando com a igreja dele. Mergulha. Até quando você vai se sabotar? Até quando você vai se esconder? Até quando você vai adiar? Até quando você vai procrastinar? Até quando? Aí você quer sair do processo, mas não sai por quê? Querido, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que caminham pela fé para a salvação. E é como que nós vamos sair, querido, dos processos, hein? Então mergulhe, igreja. Você já foi removido, já foi tirado do sistema mundial. Ouça a voz do Espírito, e o Espírito diz: aquele que tem ouvidos, não endureça o seu coração. Mas quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero finalizar aqui. A chave do reino de Deus foi dada nas nossas mãos, igreja. Na minha e na sua mão. O que movimenta, querido, a realidade espiritual foi dada em nossas mãos. Dentro da parte educacional que eu tenho com meu filho, eu sempre digo para ele, dentro das lutas que ele tem, eu falo: filho, você vai decidir se você quer ser influenciado ou se você quer ser uma influência. A decisão sempre vai ser sua. Você já tem 12 anos, filho. Você já sabe o que é certo e o que é errado. Você já sabe o que é bom e o que é ruim. Até uma certa idade, filho, eu te ensinava dizendo para você fazer o que você tinha que fazer. Agora não. Agora é através, querido, do meu exemplo, do meu legado, da minha inspiração em você. Eu preciso de te dar essa liberdade para você crescer. Você sempre vai decidir, filho. De Deus não se zomba, filho. Certamente o que o homem semear, ele vai colher. Se ele semear no Espírito, ele vai colher vida eterna. Se ele semear na carne, ele vai colher corrupção, filho. Mas você vai decidir. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Pai que está nos céus, querido, Ele entregou as chaves em nossas mãos. Ao nosso derredor, a Bíblia diz que está Satanás, querido, rugindo e bramando como um leão. E assim como o apóstolo Pedro, em algum momento da vida dele, foi influenciado pela voz do diabo, e Jesus teve que dizer assim: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai. Porque o propósito de Jesus era ir para a cruz, e Pedro, no sentimentalismo, estava dizendo assim: não, o senhor não vai morrer. E Jesus diagnosticou ali, querido, que a voz e a influência era do diabo. E ele confronta e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do meu Pai, do propósito que o Pai tem, do propósito de redenção, do encargo que está sobre mim. Eu estou falando com homens e mulheres responsáveis por chaves do reino de Deus. Eu não estou falando com moleque, eu estou falando com a igreja. Com homens e mulheres, querido, que tem a chave as chaves do reino de Deus. Você entrega a chave da sua casa, cara, para um moleque cuidar dela.
Você entrega a chave do seu carro, pastor Ivan, para um moleque andar no seu carro. Você não faz isso. E o que Jesus entregou para nós é as chaves do reino, para nossas vidas, para o nosso coração. Então escute, eu sei que existe aqui pessoas, olha, eu estou desafiando, daqui um dia vão casar, querem casar, jovens que vão casar. Então o posicionamento é agora, é hoje. Se viver debaixo de uma influência maligna, o hormônio não se converte e entrar na fornicação, querido, no casamento, o diabo vai pegar lá na frente. E aí nós estamos falando, igreja, das chaves do reino, do movimento espiritual. Ah, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o diabo também não. Aleluia. Nós não somos chamados a andar, querido, em outro lugar que não seja na nossa identidade como igreja. Eu sei, querido, que está vindo muito esclarecimento para o nosso coração. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está nos pegando por dentro. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está nos levantando. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está mexendo com as nossas entranhas. Eu sei que Ele está quebrando paradigma. Está, querido, destruindo fortalezas e conhecimento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento do Senhor. Eu sei, igreja. E é esse o lugar, querido, que nós precisamos de estar. Porque quem tem as chaves do reino não vive trancado em prisão não, querido. Pelo contrário, somos nós que abrimos os céus para estabelecer a glória dele em nossas vidas e na vida das pessoas. Porque Jesus, ele já rasgou, mais uma vez, eu digo, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora então é com vocês. Ele iniciou a missão, e agora então nós continuamos a missão. Aleluia. Igreja, eu poderia vir aqui entregar uma palavra para você. Eu sei que todo mundo está passando dificuldade hoje, na atual conjuntura. E poderia vir aqui entregar uma palavra para você, que você ia sair daqui assim: nossa, que bênção. Olha o pastor Rafael, como que ele é. Mas, igreja, deixa eu dizer algo. Por aquilo que eu e você estamos vivenciando, e por aquilo que nós vamos enfrentar, ou nós estamos na palavra, querido, ou seremos presas fáceis. Entende? Então fica firme, querido. Fica firme, já deu tudo certo. Eu e você já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então vamos lá, louvor, vem me ajudar aqui. Se coloque em pé no seu lugar. Os que creem em Cristo Jesus, estes sinais seguirão: expulsarão demônios, falarão em outras línguas, curarão os enfermos. Isso é para nós, é para a igreja. Amém, queridos? Nós somos a eclésia. Você sabe que não se trata dessas paredes, se trata do nosso coração, se trata de cada um de nós. Fica firme, querido.
com a sua família. Fica firme, querido, como igreja, no seu propósito. Fica firme, querido. Eu nem sei se a pastora Joana está aí. A pastora Joana está cuidando da Marial. Nem sei se poderia falar isso. Mas acho que não vai ter problema. Nós estávamos aqui brincando. O pai dela, eu, a pastora Joana, a mãe dela. E aí nós entramos ali dentro da liberdade que nós temos, no nível de brincadeira, dizendo a respeito da pastora Joana ter um namorado, um marido. E eu conheço a pastora Joana. Eu falei pro pai dela e pra mãe dela, olha, a régua tá lá em cima. O cidadão conseguir chegar aqui, eu vou falar para você. Pensa numa mulher, querido, com princípios, com valores bem estabelecidos, que sabe quem é, a sua identidade, que vive como para o Senhor. Aí tu acha mesmo que uma mulher dessa vai se entregar para qualquer homem? Tu acha mesmo? Está estabelecendo a glória de Deus, querido. Nós não temos mais tempo a perder. Pregue a palavra: tempo é fora de tempo. Os dias são difíceis. É tempo de remir tempo. As sagradas escrituras, ela afirma. E uma igreja que conhece a sua identidade, querido, se levanta com autoridade para transformar realidades. Amém? Longe de nós sermos uma igreja religiosa sem poder do Espírito e poder de transformação. Sim, eu clamo por um avivamento. Mas sabe qual avivamento? Não é um avivamento de barulho, irmãos. É um avivamento que vai tocar a sociedade. Todo avivamento verdadeiro tocou a sociedade. Todo avivamento verdadeiro transformou corações. Todo avivamento verdadeiro trouxe arrependimento. Todo avivamento verdadeiro, querido, rompeu com as estruturas das esferas espirituais celestiais e levantou homens e mulheres que impactaram o seu tempo, impactaram a sua geração. Você é a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Ah, mas eu estou sendo perseguido aqui no trabalho, está acontecendo isso e aquilo. Você é a igreja. Vai lá para o banheiro da sua empresa, dobra o joelho lá, ora, clama, interceda, estabelece como embaixador da embaixada celestial aquilo que você tem legitimidade, porque somos embaixadores de Cristo Jesus e o representamos. Aleluia. Não, nós não vamos entrar nessa situação do vitimismo, da autossabotagem. Não. Dor por dor nós temos, todos nós temos ou não temos? Eu tenho as dores, irmãos. Você tem as suas dores, mas cara, não adianta, nós temos que lidar com elas. É ou não é? É uma realidade, irmãos. Escute, enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra, não adianta, igreja, eu sei aqui o tópico fantasioso. Nós vamos ter que lidar com dores. Essa terra foi acometida pelo pecado, e amanhã é segunda-feira, depois é terça-feira, e nós vamos ter que lidar com as dores. Você com as suas, eu com as minhas. Mas ninguém pode tocar na nossa identidade. Ninguém, cara. Ninguém pode mexer nesse lugar. Em quem nós somos, o que Cristo está fazendo, edificando, acrescendo, fortalecendo, tocando e ministrando.
ainda que nós sejamos aqueles que vão semear com lágrimas, mas vai chegar o tempo que nós colheremos os nossos molhos, sorrindo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Então ninguém pode tocar na sua identidade, na nossa identidade como igreja. Por favor, querido, vem junto comigo, levante as suas mãos aos céus, dá uma adoração ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus nessa hora preencher o teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus mover a tua vida, iluminar os olhos do teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus transpor aquilo que está doendo. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar agora o bálsamo na ferida. Deixa o Espírito Santo de Deus trazer novamente para você: tu és filho, tu és filha. Deixa o Espírito Santo de Deus novamente afirmar sobre a tua vida, afirmar sobre os nossos corações, que somos igreja, que somos os embaixadores de Cristo Jesus sobre a face da terra. Mas Espírito Santo, o Senhor tem mais. Espírito Santo, o Senhor tem mais para os corações. O Senhor é aquele que é o cabeça das nossas vidas, o cabeça da igreja. Senhor, abre a boca e encherei. Não é quando nós fechamos, a tua palavra afirma. Pai, levanta aqui, Senhor, intercessores, homens e mulheres de oração, homens e mulheres, Paizinho querido, que vão clamar mais. Espírito Santo, abre os céus. Eu ligo essa verdade espiritual nesta hora. Homens e mulheres cheios do teu Espírito, no poder do teu Espírito, homens e mulheres que vão interceder. Espírito Santo, traz as lágrimas novamente aos olhos, traz novamente o quebrantamento de coração. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse o Senhor não desprezará. Pai, em nome de Jesus, eu quero ligar. Espírito de intercessão, vem. Espírito de intercessão, vem. Espírito de oração, sopra, 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 sopra. Espírito Santo de Deus nessa hora. Aleluia. Você pode adorar o Senhor.